Oi, turma, eu vim aqui falar de Gabo, Gabriel Garcia Marques. Na verdade, eu achei que eu ia falar de Crônica de uma Morte Anunciada, que é esse daqui, para completar a leitura que eu estava fazendo do box dele, que são esses dois calhamacinhos, que é 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos do Cólera. Mas aí, eu, por um acaso, que nunca é muito acaso, né, porque eu tô sempre lendo sobre ele, eu descobri que o relato de Náufrago faria 70 anos, fez, né, 70 anos agora em 2025, e eu resolvi trocar a ordem das leituras. Então eu vou falar um pouquinho desse daqui, mas assim, eu vou falar sobre 15 páginas que eu li. Eu só li 15 páginas, literalmente, dele. Muito bem, temos aqui então Relato de um Náufrago, um livro não muito extenso, né, por Gabriel Garcia Marques. Ele foi publicado em 1970, mas a história, o naufrágio em si, foi em 1955. Então, a gente tem aí 70 anos da história do naufrágio e 70 anos da publicação que o Gabo fez na época, quando era repórter, do caso, tá? Então foi em 1955 também. Foi uma série, foram 14 dias que eles foram publicando a série do relato do naufrágio, e só foi virar livro em 1970. Na realidade, depois de 100 Anos de Solidão, que foi em 1967. Por isso, vocês vão linkar com o finalzinho do que eu vou falar a pequena frustração do Gabo com a publicação desse livro aqui. A forma como ele foi publicado, na verdade, né? Enfim, o livro lançou ele para o mundo, mas também fez ele ser obrigado, em uma espécie de exílio, por assim dizer, a deixar a Colômbia, porque ele acabou revelando para o mundo que um navio destroyer chamado Caldas, da Armada Colombiana, estava fazendo contrabando. Então, a história que foi contada, na verdade, a história oficial de início, foi que tinha tido uma tormenta no Mar do Caribe, o navio teve alguns problemas e desapareceram 8 membros da tripulação. E após 4 dias de busca, o governo eles foram dados como mortos, oficialmente mortos pelo governo, né? No entanto, Luiz Alexandre Velasco, o nosso herói do livro, o náufrago, apareceu 10 dias depois, sem comida, sem bebida, sem nada. Apareceu numa balsa à deriva, numa praia na Colômbia. E aí, ele virou um herói nacional. Até o dia que ele bateu no jornal em que o Gabo trabalhava e perguntou quanto que eles pagavam pela história dele. E foi uma estranheza, né? Na verdade, o Gabo diz no livro que eles receberam isso como uma notícia velha, né? Porque ele já tinha sido herói, ele já fazia propaganda, publicidade, inclusive ele fala sobre um marketing que eles fizeram do estilo: esse sapato é tão resistente que nem se você precisasse, você conseguiria rasgá-lo para comer. Assim, sabe? Esse nível de publicidade que ele... Então, ele virou herói, ele começou a ganhar muito dinheiro e tal, e mesmo assim ele foi lá bater na porta do jornal. Então, de início, eles rejeitaram, né? Acharam que era só mais um contador de histórias, enfim, que ele já tinha relatado toda a verdade. Mas eles tiveram alguma espécie de pressentimento e foram correndo atrás dele enquanto ele estava descendo as escadas, e falaram: ok, a gente aceita, vamos conversar. E qual foi a surpresa do Gabo quando ele perguntou: mas escuta, e aquela história da tormenta, como é que foi, né, no Mar do Caribe? E Velasco diz que não teve tormenta. De que tormenta você está falando? E aí foi então que eles foram pesquisar. Inclusive eles foram pesquisar os aspectos meteorológicos e tal, e viram que realmente não estava tendo nenhuma espécie de desequilíbrio meteorológico no Mar do Caribe, que estava tudo, as águas estavam, como o Gabo adora dizer, diáfanas,
transparentes e translúcidas, na verdade, significa. Todo livro, gente, parênteses aqui, quem já leu 1, 2 ou 3 livros do Gabo sabe que ele usa essa palavra diáfanas em uma a cada 2 páginas, ou enfim, uma a cada uma página. Ele usa muito. É uma referência, assim, da escrita dele. Voltando. Então, ele acabou revelando que o navio naufragou por conta do vento, um vento no mar agitado, e a carga que tinha no navio se soltou, e os marinheiros caíram ao mar por conta disso. E aí que foi revelado que era proibido transportar carga em destroyer. Foi a primeira surpresa. A segunda surpresa foi por causa desse excesso de peso que o navio não conseguiu manobrar para conseguir resgatar os marinheiros que haviam caído ao mar. E a terceira, última e mais grave, foi que essa carga em excesso, além de não poder estar lá, era de contrabando. Então tinha geladeira, tinha TV, tinha máquina de lavar, tinha de tudo. Então, estava claro que havia alguma coisa muito grave e muito errada ali, tá? E aí foi que essa história do destroyer, que levava uma carga mal amarrada, uma carga... veio com essa carga efetivamente dita, uma carga política e moral, e imoral no caso, né? Que ninguém tinha imaginado. A primeira reação do governo, quando isso aconteceu, foi de tentar desmentir, foi de tentar dizer que ele estaria inventando essa história, porque a história oficial era a que ele já tinha contado. Ele era um herói nacional. Ele era, né? Então, de cara, o governo, até ao que ele conta, tentou aceitar, né? Mas quando viu que essa história envolvia outras questões, criminais no caso, contra o governo, eles começaram a questionar. E nesse questionamento, o Gabo teve a grandíssima ideia de pedir ao Velasco que ele conseguisse provas sobre o que ele estava falando, né? Sobre as cargas que estavam nos navios, e fosse pedir aos seus companheiros fotos, registros dessas caixas. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu as fotos e tinham essas caixas, né? Que eu havia falado de geladeira, as marcas das geladeiras, das TVs e tal. E Velasco não cedeu. Ele sofreu inúmeras tentativas de suborno, inúmeras ameaças, mas ele não cedeu e não desmentiu em nada do que ele tinha relatado para o Gabo, né? E nisso ele acabou tendo que abandonar a marinha, o único trabalho que ele sabia fazer até então, e caiu numa espécie de esquecimento do cidadão comum, né? Inclusive Gabo relata que viu ele trabalhando atrás de um balcão de uma loja, enfim. Bom, isso tudo aconteceu, contexto do contexto político, porque o país estava sendo governado por um regime ditatorial, né? Do ditador Gustavo vou ver se eu não vou errar, Gustavo Rojas Pinilla, eu acho que é assim que pronuncia. Então, nós temos o relato acontecido em 1955 e o Gabo diz que ele não voltou a ler isso em 1970, né? Dizendo que não voltou a ler nesses 15 anos essa história. E aí no livro dele, de novo, eu li só 15 páginas, tá? Nessa última página que eu li, ele diz o seguinte: quando foram pedir a ele pra publicar, né, a série das 14 reportagens que ele fez, ele diz o seguinte: eu não voltara a ler esse relato nesses 15 anos. Parece-me bastante digno de ser publicado, mas não consigo entender a utilidade da sua publicação. Causa-me depressão a ideia de que aos editores não interessa tanto o mérito do texto como o nome que o assina, que para desgosto meu é o de um escritor da moda. Barcelona, fevereiro de 1970. Olha aqui. Entendeu? 15 páginas. Já rendeu
toda essa história, toda essa emoção que ele retrata, né? Que ele vai retratar ainda, porque eu ainda estou lendo o livro, mas foi só para deixar um pequeno, não tão pequeno, né? Gostinho para vocês sentirem o que vai ser a história daqui para frente. Então eu deixo com vocês e eu também fico com essa curiosidade e vamos ver as cenas dos próximos capítulos.